Eu quero falar com vocês sobre algo que durante alguns dias Deus tem queimado meu coração. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui atrás de grandes coisas, sabe? Nosso coração é simples. Espero que o seu coração esteja andando em simplicidade, né? E eu queria falar sobre algumas pessoas na Bíblia, sobre nobreza, né? Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, nobreza. Antigamente, você que gostava, eu mesmo sem gostar, teve que estudar história, falava assim, aquela galera ali faz parte da nobreza, né? Nobreza. Então, eu queria ler com você um texto que está lá em Isaías 32, versículo 8, se você puder abrir em casa, acompanhar. Eu quero ler com você em duas versões. Na versão NVI da Bíblia Online, o texto traz assim para nós. O nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Na versão King James, traz assim: quanto ao homem nobre, nobre são todos os desígnios do seu coração. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Talvez na versão de alguém que está acompanhando assim, ainda está diferente. Tá assim, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prosperará. Né? Mas talvez você pense assim, pastor, mas por que tanta diversão? Querido, porque cada um foi traduzindo a Bíblia e os mesmos verbos, né, os transitivos, os intransitivos, quando você vai fazer tradução, eles significam muitas coisas, tá bom? Então, por isso que eu gosto de ler uma versão, ler outra, para mim conseguir chegar numa conclusão, certo? Eu queria definir com você, tá bom? Algumas coisas que nessa noite. Irmãos, o que seria esse texto? Já há um tempo Deus tem queimado ele no meu coração, eu já conhecia esse texto há muito tempo, mas o Senhor começou a dar uma ressignificada. Ele ressignificou no meu coração o significado desse versículo, e eu queria comentar com você. Quando nós, primeira vez, chegamos na igreja, muitos anos atrás, ou você que está aí acompanhando, está vendo pela primeira vez, a gente chega com o coração meio ferido, alguns chegam arrependidos, outros às vezes chegam com enfermidades, né? Alguns chegam cheios de capeta, cheios de demônio e vão ser libertos, né? E depois que toda aquela crosta dos nossos olhos cai, aquela cegueira, a gente começa a ter uma visão de mundo diferente, né? Aquele dinheiro que você usava na cocaína, no crack, no cigarro, na bebida, agora você vai ter que colocar ele em outro lugar. Você vai ter que dar ele para sua família, colocar comida dentro de casa, pagar o aluguel. Então, as coisas ressignificam para nós. Você muda amizades, né? Você muda rotas, você muda caminhos, você muda a maneira de falar. Hoje é um pouco diferente, mas antigamente era assim. Quando a pessoa convertia, ela mudava os lugares que ela ia, ela mudava as amizades, ela mudava o jeito de vestir, né? Ela colocava aquela roupa de crente, que todo mundo conhece, né? Então, todo mundo sabia que aquele ali foi para a igreja, não tinha jeito, né? De longe você conseguia falar, aquele ali é crente. Hoje, querido, a gente simplesmente, muitos de nós foi para a igreja, e a gente não precisou mudar nem amizades, não mudou costumes, não mudou onde ia, não mudamos maneira de vestir, não mudamos nada, só fomos para a igreja. Algumas coisas não ressignificaram para nós, né? Parece que agora eu só achei mais um lugar que durante a semana eu vou para ficar com um jeito diferente que antes eu não conhecia, né? Infelizmente, querido, essa maneira de entendimento de evangelho, ela não tem mais transformado pessoas. As pessoas acham que a graça, né, é uma porta para fazer o que quiser e depois vir para a igreja que está tudo beleza, está tudo jóia, só eu sentir a presença do Senhor e está tudo ok. Quando, na verdade,
Querido, se você lê a palavra, se você vai ver o que Jesus ensina, o que é converter a Jesus? Eu já falei isso aqui um dia na escola. Eu estou indo por um caminho que está me levando à destruição, morte, pecado, eu vou para o inferno, estou indo. E de repente eu parei, ouvi uma verdade, e agora eu vou me converter. O que é converter? É fazer o caminho de volta. Não é isso? Então, eu estava indo fazendo um monte de coisa errada. Então, não é só vir para a igreja, é fazer o caminho de volta. Então, se eu matava, eu vou parar de matar. Se eu usava o dinheiro com uma coisa errada, eu vou ter que começar a usá-lo com uma coisa correta. Se eu usava o meu tempo em coisas que não edificavam, eu preciso usar o meu tempo em coisas que agora edificam. Porque senão eu não converti, eu só aprendi um outro caminho. Eu aprendi o caminho da igreja, mas não sou igreja. Aprendi o caminho da igreja, mas não aprendi o caminho que é Cristo. Vocês estão entendendo? Então eu preciso ressignificar tudo. A minha maneira de enxergar, a minha maneira de ver, a minha maneira de vestir, minha maneira de pentear o cabelo, minha maneira de tudo, minha maneira de ver as pessoas, maneira de ver o mundo. Quando Jesus cura um determinado cego, você vai perceber que quando Jesus fala, vai lá e lava no tanque lá, coloca a mão, o que você está enxergando? Está enxergando? Estou enxergando tudo igual árvore. Tudo está igual árvore, Jesus. Até o Senhor é uma árvore muito legal, está parecendo uma videira. E Jesus falou assim, não, vamos mudar um negócio aqui. Passa de novo e fala, e agora? Como que você está enxergando? Não, agora eu estou vendo as pessoas como pessoas. Isso aqui tem uma revelação por trás, eu não vou entrar aqui, mas a princípio vamos entender só o que dá para entender aqui, né? Então, querido, nós temos que, quando convertemos, mudar a visão de mundo. Parar de enxergar as pessoas como coisas. E começarmos a enxergar as pessoas, como quem elas realmente são. Com o valor, sabe? Às vezes eu quero que as pessoas me valorizem, que a igreja me valorize, que Deus me valorize, mas, querido, eu não valorizo as pessoas. Eu quero que todo mundo seja comigo algo que eu não sou com ninguém. Algo que eu não sou com ninguém. Sabe, eu sou muito ruim, mas quero que todo mundo seja bom comigo. Eu não gosto que ninguém mente para mim, mas eu minto para um monte de gente. Se alguém mente para você, fala, mas cara, eu não aceito. Cara, aquela pessoa não podia ter mentido para mim. Mas todo dia você contou uma mentirinha para alguém. Se você não quer que ninguém minta para você, querido, então para de mentir para as pessoas. Se você quer que as pessoas ofertem na sua vida, ofertem na vida das pessoas. Se você quer ser abraçado, o caminho de volta, querido, por você não abraçar, é começar a abraçar. Agora, muitos de nós, queridos, estamos dentro das igrejas espalhadas ao redor do mundo, a gente gosta do ambiente da igreja, né? Eu achei interessante que na época da quarentena, que não podia vir de jeito nenhum na igreja, que, né, eu escutava muita gente falar assim, e muita gente postava, não, eu só aceito no primeiro culto depois da quarentena, se o louvor for daqueles assim, tinha umas postagens legais, né, que o cara dançava, rodava, pulava, o primeiro culto da quarentena, a igreja vai pendurar gente lá na galeria, primeiro culto depois da quarentena, sabe, e aí chegou o primeiro culto depois da quarentena, tinha uns 10 irmãos na igreja. Falei, tem alguma coisa errada? Você entende que o que nós falamos é muito distante do que nós fazemos? Então, queridos, quando a gente converte a Jesus, a gente tem que ressignificar tudo. O que eu não era, eu começo a ser. E aquilo que eu era, eu tenho que mudar e começar a ser totalmente diferente. Esse é o caminho de volta. Estão comigo aí, queridos? Aleluias. Então agora, o que eu queria caminhar com você nos próximos minutos, o texto de Isaías traz o seguinte, o homem nobre. Quando fala homem aqui, está falando homem e mulher no sentido de humanidade, tá bom? Não no sentido de gênero, né? Não, nem de sexo. Quanto ao homem nobre, ele projeta coisas nobres e na sua nobreza ele prosperará. Querido, eu quero que você fique se perguntando para você mesmo, não precisa levantar a mão, nem se justificar, mas quantos de nós será que temos no nosso coração projetos nobres? Se eu perguntar quantos de nós, se perguntar aí na internet aqui, se eu perguntar quantos de nós temos projetos? A maioria de nós. Pastor, tem um projeto de casar, tem um projeto de ter uma família, tem um projeto até de comprar um carro para a gente andar junto, uma moto. Quero ter minha casa, meu sonho é ter minha casa própria. Pastor, esse é meu projeto de vida, né? Aí eu vou lá na Caixa, financio ou minha casa ou minha vida, né?
Você fica lá a vida inteira pagando, 60 anos, está lá quase morrendo e a caixa chegando os boletos lá. Então, querido, a gente tem projetos. Eu quero estudar, quero ir para a faculdade. Todos temos projetos. Por mais que um ou outro parece que você se frustra, parece que não deu certo, todos nós temos projetos. Agora a questão, quantos desses projetos são nobres? É nisso que eu quero falar com você. Aleluias. Pastor, por que muitos dos meus projetos durante a vida não deu certo? Porque, pastor, muitas coisas que eu projetei até hoje não desencravou, a coisa não andou, pastor. Parece que eu estou dando murro em ponto de faca, parece que eu bati de frente com um muro. Tudo que eu vou fazer, pastor, parece que não rola, pastor, que não dá certo. Eu tenho dinheiro para fazer, não dá certo. Eu tenho a sabedoria para executar, mas não dá certo. Eu estou com as pessoas certas ao meu lado, mas o negócio não desenrola. Por quê? Porque talvez os meus projetos não são nobres a ponto de Deus tomar frente deles. Os meus projetos talvez não sejam tão nobres a ponto de Deus aprová-los. Quantos acreditam comigo que a Bíblia é a verdade? E que nela não há mentira? Que tudo o que está escrito, se eu crer, acontece. Então, por que, querido, que aqui está falando que o nobre projeta coisas que são nobres, e nesses projetos nobres, nos projetos ele prosperará, ele persistirá. Olha que ele permanecerá nesse projeto, nesse propósito íntegro e firme. Está falando de ser estabelecido. Pastor, o que é algo estabelecido? É algo que não pode ser mudado. Quantos de nós ainda nem descobrimos o nosso chamado, nem nosso ministério, nem o que vamos fazer, porque ainda não fomos estabelecidos. Davi estava lá no meio do povo, eu falei isso aqui domingo. Ele estava lá no meio do povo, guerreando, mas ele ainda não tinha estabelecido naquilo que ele viveria até a morte. Como assim, pastor, viveria até a morte? Ele, querido, quando ele foi estabelecido como rei, preste atenção, ele morreu como rei. Ele foi estabelecido naquilo e ficou naquilo. Agora, querido, um dia eles quiseram tomar o trono de Davi, sabia? O filho dele quis tomar o trono, Absalão. Querido, quando as pessoas dentro das igrejas, ou no seu trabalho, ou na sua escola, eles querem tomar o seu lugar, o que a gente faz? A gente quer brigar, dar rasteira, empurrar, falar mal na mesma altura. Esses dias eu me vi tentado. Eu estava tentando ganhar uma venda de um cliente e o nosso preço era melhor, a mercadoria era melhor, né? Totalmente diferente. E essa pessoa foi comprar num outro lugar, numa outra cidade, pagou mais caro, com mercadoria muito inferior. Eu falei, cara, o que passou na cabeça desse cliente? E eu falava, e eu dentro de mim querendo falar assim, mas a mercadoria aí é ruim, a mercadoria aí é desse jeito, a mercadoria aí é assim, essa aqui é assim, sabe? Tentando justificar uma coisa com a outra. O Espírito Santo falou assim, cala a boca, não fala nada, fica caladinho. E às vezes nós somos assim, querido. Quando a gente vê a questão do outro, a gente quer desvalorizar o do outro para tentar valorizar o nosso. A gente é assim dentro das igrejas. A gente quer defender o nosso trono. Quando Absalão quis tomar o trono de Davi, querido, Davi para mim foi, por isso que ele foi o verdadeiro adorador, o cara que Deus falou, esse cara é segundo o meu coração. Sabe o que ele fez? Ó, que ele escutou, porque o Absalão ficou 3 anos na porta de Jerusalém. A Bíblia diz que ele roubou o coração de todo o povo. 3 anos. Todo mundo chegava lá e falava assim, Absalão, eu queria que você, filho do rei, você levasse para ele uma causa. Eu estou com uma causa lá, meu irmão tomou minhas terras. Aí Absalão falava assim, cara, sua causa é justa, mas o rei não tem tempo para te ouvir. Se eu fosse o rei, eu te daria essa causa. Então eles desvalorizavam Davi para que as pessoas começassem a crer nele. Ele fez isso durante 3 anos, a Bíblia diz. Então, depois que ele conquistou o coração de todo mundo, a Bíblia fala que ele roubou o coração. Eu acho interessante a expressão, roubou o coração, que está escrito lá. Aí ele chamou o pai de Urias, né? Que é aquele cara que Davi mandou matar por causa de Batseba. Fizeram um complô, juntaram alguns generais, alguns soldados e falou, hoje nós vamos tomar o trono de Davi.
Hoje a gente vai tomar o trono de Davi. E Davi ficou sabendo, porque Davi tinha os informantes. Sabe o que ele fez? Ele juntou as mulheres, os filhos, os amigos que queriam ir com ele e falou o seguinte: vamos fugir. Davi, mas você é o rei. Vamos pegar e acabar com a raça desse povo aí. O Senhor me deu o trono. Se Ele quiser me restituí-lo, eu voltarei. Cara, ele largou tudo. Tudo. Então, Davi, mas você não pegou um ouro. Você não pegou nada. E, querido, ele saiu de noite, sem pegar nada. E deixou o trono, todo o reino, para outro. Aí depois, querido, quem devolveu o trono para ele? Deus. Porque ele já tinha sido estabelecido. Quando eu e você somos estabelecidos em um projeto nobre, que abençoará pessoas, e aqui eu começo a entrar na mensagem, querido, ninguém vai poder tocar naquilo que é seu. Por que ainda as pessoas tocam nisso, tocam naquilo, isso aqui dá errado, aquele outro negócio dá errado? Porque os projetos são só meus. Querido, quando Deus ungiu Davi, ele falou assim: eu te escolhi, Davi, para você pastorear o meu povo de Israel. Leia lá em 1 Samuel. O projeto de Davi ser rei não tinha a ver com Davi honrar o ministério, Deus honrar o ministério de Davi. Isso para mim aqui é muito forte, querido. Muito, mas muito mesmo. Quando Deus chama Davi, não tinha a ver com Deus honrar o ministério de Davi. Deus estava pensando num povo. Por causa de um povo, ele levantou um homem. Hoje, dentro das igrejas, as pessoas trabalham só em prol dos seus próprios ministérios. É ou não é? A gente faz de qualquer maneira. Se der, a gente vem. Se não der, a gente não vem. Não é assim? Mas se for algo que eu estou fazendo, que carrega meu nome, que carrega minha identidade, a minha marca, querido, eu quero que dê certo. Eu acho ruim quando as pessoas não me apoiam. Vocês estão entendendo, queridos? Eu acho isso aqui tremendo. Os projetos são meus, é o meu nome. Eu gastei tempo nisso aqui. Querido, porque a gente só gasta tempo, dinheiro, recurso naquilo que eu acredito. Por que às vezes, querido, eu não gasto tempo, nem recurso, nem dinheiro com o outro? Porque às vezes eu penso que não vou ter retorno. Então, até mesmo dentro de muitas igrejas, querido, existem pessoas que estão trabalhando, alguns projetos estão caminhando, mas os projetos terminam neles mesmos. Estamos olhando para o nosso umbigo. Por isso, querido, que às vezes ainda não fomos estabelecidos naquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente ainda é volúvel. Por isso que ainda uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou lá. Porque o projeto não é para o outro, o projeto é para mim. Você quer dançar? Você quer pregar? Você quer cantar? Você quer tocar? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, beleza. Qual que é a finalidade disso? Cara, eu quero que tanto Deus abençoe meu ministério. Tenho uma vontade de ir para as nações, tenho uma vontade de ter uma empresa. Cara, que eu quero viajar para Dubai. Querido, os nossos projetos, querido, eles têm cara de nobreza, mas eles só terminam em nós. Agora, querido, o que eu acho massa é que Davi, né, você olha, eu vou falar de Jesus aqui e Deus arrebentar nosso coração, mas olha para você ver, Davi deixou tudo para que ninguém morresse. Você sabe o que Davi, vai lá ler o texto em 2 Samuel, ele deixou tudo porque ele estava pensando no povo, para que não houvesse guerra, para que ninguém morresse. Hora nenhuma ele pensou no trono dele. Você vai conversar com o sacerdote, ele fala assim: olha, se eu levantar uma guerra aqui, muitos inocentes morrerão. Davi, mas e o seu trono? Não, Deus, se quiser, ele me pôs lá, se quiser ele me devolve para lá. Eu olho Davi, querido, com Saul queria matar ele, jogou flecha nele, tirou a esposa dele, acabou com a raça dele, fez ele fugir durante 7 anos. Aí a hora que Saul morre, Davi faz uma música para ele. Vai lá ler 2 Samuel capítulo 5, ele faz uma música falando: olha, a lâmpada de Israel apagou, o rei que queria me matar morreu. Agora as filhas de Israel chorem porque o rei de vocês morreu. Cara, que coração é esse? Nobre. Ele conseguia enxergar, querido. Por isso que Deus o viu no meio de seus irmãos. Ele era o último irmão, ele era a rapa do tacho. Deus passou em 7 irmãos, Davi era o 8º.
Deus falou, eu quero aquele rapaz. Não é porque ele tem 20, 30 anos, não é porque ele sabe fazer, mas o coração dele, eu quero o coração dele. Querido, como estão os seus projetos? Eu e minha esposa, quando fomos casar, muito tempo atrás, a gente queria casar porque nós nos amávamos, né? Graças a Deus, até hoje está assim. Nosso projeto é ficar pelo menos até que a morte nos separe. E a gente queria casar, mas as nossas conversas eram assim, não, porque nós vamos fazer a obra do Senhor junto, nós vamos para as missões, nós vamos abençoar as pessoas, nós queremos fazer isso e aquilo, nós vamos ter filhos, e os nossos filhos, a gente sempre quis ter muito filho, e nossos filhos, e eles vão pregar a palavra, eles vão falar de Jesus, nós vamos ensinar nossos filhos a orar. Então, querido, projetos nobres. Por que você quer isso que você está pedindo para Deus? Qual a finalidade? Querido, eu vou te falar algo aqui tremendo. Abre comigo aí. Isso aqui não estava no script, mas é o Espírito Santo, é legal quando é o Espírito Santo. Abre comigo lá em 1 Samuel. Deus vai girar uma chave dentro de você hoje. Aleluia. 1 Samuel, abre lá. Olha aqui que legal. Aleluia. Isso aqui arrebenta com o meu coração toda vez que eu leio. Capítulo 1, o versículo 2. Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana, que era o marido de Ana, tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas. Então, para cada um dos filhos que Penina tinha, ele dava uma porção para oferecer a Deus. Porém, a Ana, ele entregava uma porção dupla. Ela não tinha filhos, mas ele entregava o dobro que ele dava para os outros, para ela, mostrando que ele amava mais a ela. Porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, a sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Penina era aquela mulher que tinha filho igual coelho, né? Um atrás do outro, assim, ó. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana ofendia a ela, passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares, toda hora que você lê de Eli está sentado, né? Toda hora, pode achar o nome dele, está ali numa cadeira. Entrada do santuário, Ana se levantou. Ela se levantou. E quando fala se levantou, está falando de uma atitude. E com a alma profundamente sofrida, ela chorou muito e orou ao Senhor. Presta atenção. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Ela queria ter filhos, a honra da mulher era ter filhos. Era o projeto dela. E a Bíblia fala que todo ano ela ia orar, todo ano ela ia orar, todo ano ela ia orar. Querido, e ela não ficou grávida. Ela não tinha, o projeto dela não ia. Um dia ela profundamente angustiada, a Bíblia fala que ela começou a orar de uma maneira, querido, que a alma dela foi derramada. E ela falou assim: Senhor, vamos fazer um negócio. Eu preciso ser honrada no meio da minha casa, porque Penina tem 65 filhos. E meu marido, eu sei que ele me ama, mas eu queria dar um filho para esse cara. Aí Deus está lá assim, ó. Eu lembro, ano passado, quando você veio orar, você falou esse negócio mesmo. E no outro ano também, e no outro ano, estou lembrado. E tá, e o que tem? Vamos fazer o seguinte, Senhor. Se o Senhor me der um filho, quando ele nascer, eu te devolvo ele. E eu prometo que durante todos os dias da vida desse menino, ele servirá ao Senhor. O cabelo dele não será cortado. E a barba dele também não. Não era só Sansão, não. Samuel também tinha um voto de Nazireu. Querido, imediatamente, o profeta Eli apareceu. O sacerdote apareceu. Querido, ele estava em pecado. Quase que ele empurrou a cadeira, igual a cadeira de roda. Querido, aquele custou levantar. Nossa. A hora que ele vai lá e vê Ana, porque precisava ter uma liberação profética.
né? Para o ventre ser destravado. E ele chegou lá e falou assim: não, Deus te concederá o que você está pedindo. Vá para sua casa. Ela creu na palavra de um profeta. O cara estava em pecado, Deus ia acabar com a raça do cara, mas ela creu na palavra do cara. E a Bíblia fala, lê depois o texto na sua casa, a Bíblia fala que ela foi para casa. Querida, o que ela foi fazer em casa? Janta? O que ela foi fazer? Foi fazer janta para meu marido. Ai, que legal. Vamos viajar para Dubai? Porque agora o Senhor falou também que vai dar tudo certo. Querida, ela foi acelerada para casa. Acelerou para casa, estava lá eu cana, mexendo com cana, fazendo uns trem lá, entendeu? Ela falou assim, ó, vou ali na cachoeira, vou tomar um banho, você toma um banho para ali, que hoje à noite a festa é lá no meu AP, entendeu? E o Senhor falou que vai me dar um filho hoje. Para tudo que você está fazendo, nós vamos ali, que o negócio vai dar certo. Querido, 9 meses depois nasce Samuel. Você sabe por quê? Presta atenção. O projeto era dela. Quando o projeto passou a ser nobre, Deus liberou. Presta atenção, olha aqui. Ela precisava de um filho para ser honrada. Deus precisava de um profeta para colocar no lugar de Eli. Deus falou assim: eu te dou o filho e você me dá o profeta. Você entendeu? O projeto ficou nobre, porque agora esse profeta abençoaria todo o povo de Israel. E se ela tem só um filho, era só dela. Aí sabe o que aconteceu? Quando aquele menino nasce, ela desmama o menino, passou algum tempo, ela chega lá no sacerdote que liberou ela. Falou assim, está aqui. Esse menino aqui não é meu. Eu dei ele ao Senhor. Pensa uma mãe que não tinha filho, dá o único filho que ela tem. O que estava tipificando, querido? Qual que era a tipologia? Deus. Ele só tinha um filho, mas ele entregou o filho dele para que ele morresse por todos nós. O projeto era nobre. Ela só tinha um. Agora que interessante. Depois que ela vai lá e dá o filho dela, sabe quantos filhos mais essa mulher teve? 5. Sabe por que muita coisa não destrava, querida, na nossa vida e ministério? Porque às vezes eu estou querendo segurar o pouco que eu tenho. E quando eu solto o filho, Deus fala, agora eu vou te dar muitos outros. Esses aí você pode até ficar com você, mas eu quero a primícia que sai da sua barriga. Jesus era o único filho, amém? Quando a vida dele foi dada por nós, hoje Deus tem milhares de filhos. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Então, querido, o projeto de Ana ficou nobre. A gente estava lá pagando aluguel, aquela canseira. Falei assim, Senhor, dá para nós um lugar, Deus. A gente não tem dinheiro não, mas para os irmãos ficar mais confortável, ter um lugar assim. E lá o espaço era pequeno, era apertado, né? E a gente orou, falou assim, Senhor, isso aqui não é para nós. Não é para colocar o nome de ninguém lá fora. Senhor, é para abençoar o seu povo, para a gente poder fazer congressos, conferências, abençoar pessoas, para as pessoas entenderem sua palavra. Querido, 2 meses orando, Deus deu o terreno na mão da gente sem dinheiro. Querido, nós não tínhamos dinheiro nem para o aluguel, para você entender, para você tentar entender. Tinha mês que o aluguel era R$1.500, nós tínhamos 800, tinha que ir lá dar um pouquinho e falar para a mulher, daqui uns dias a gente vai junto mais. Aí a gente lá, e pagando aluguel aqui, e construindo, e na garagem do irmão. Então, querido, se o projeto ficar nobre, seja qual for o projeto. Eu e minha esposa, a gente andava de bicicleta, né? E um dia nós falamos, queremos um carro, Senhor, abençoa a gente com um carro. Deus deu para nós um Tempra, parecia uma nave, né? Nós colocávamos, querido, às vezes 9 pessoas dentro do carro para trazer para a igreja. Tipo uma van, entendeu? Só lembra, irmã Tereza? Nossa. Meu carro fundiu o motor. Falei, Deus dá outro, que, entendeu? Não, fazer culto de criança, empurrava as crianças lá dentro, que loucura, gente. Aí Deus mudou, falou, não, vou dar um pouquinho mais novo. Aí cabia 7 dentro do carro. Falei, Deus, eu podia melhorar um pouquinho isso aí, né? Até que o Senhor um dia me concedeu um carro que eu tirei, querido, lá dentro da concessionária. Nunca ninguém tinha andado. Se os seus projetos forem nobres, o que a Bíblia diz? O nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza ele prosperará. Você quer que os seus projetos prosperem?
Faça eles se tornarem nobres. Pastor, o que é tornar os meus projetos nobres? Para de ser para você. Começa a fazer para o outro. Pastor, mas aí não. Eu trabalho, eu faço tudo e faço para o outro, sim. Porque presta atenção, a Bíblia diz em Isaías: nunca se ouviu, nunca se viu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando você trabalha por alguém, Deus trabalha por você. Se você consegue, querido, trabalhar por alguém, abençoar alguém, você tem alguém que trabalha por você. Agora já tenta imaginar Deus trabalhando para você. Que legal. Ele nunca vai fazer nada errado. Sabe, não é seu funcionário não, mas tenta imaginar. Meu filho, o que você está precisando? Legal, hein? Amanhã eu arrumo isso aí para você. Parece coisa simples, mas se você entender, o Senhor gira uma chave dentro de você. Querido, eu tinha quando eu trabalhava um tempo atrás, um salário um pouco menor. E eu comecei a falar assim: Senhor, aumenta meu dízimo. Aumenta meu dízimo, eu quero ajudar mais. Eu preciso ajudar mais, Deus, aumenta meu dízimo. Eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor me der salário X, que eu vou ofertar na obra do Senhor. Querido, deixa eu te falar, foi 30 dias. Meu salário fez assim, ó. Eu já contei um monte de vezes isso aqui na igreja. Aí o que aconteceu? Aí eu tinha que cumprir o que eu falei. Com 30 dias, minhas contas também fez assim. Eu falei, não, Deus abençoou na hora certinha. Querido, eu paguei meu voto parcelado. Falei, Deus, eu falei que ia fazer, eu vou dar um pouco esse mês, um pouco mês que vem, um pouco no mês. Querido, e graças a Deus, nunca meu salário voltou a ser o que era quando eu fiz o voto. Isso já tem, ó. Transforme os seus projetos em projetos nobres. Agora, querido, olha, vamos olhar para Jesus. Aqui eu vou caminhando para o final, você que está na internet, você que está aqui. Querido, olha para Jesus. Ele estava lá no ministério dele, lá no projeto dele. Eu não sei se você sabe, mas se você quiser ler Hebreus capítulo inteiro, o Hebreus inteiro fala sobre sacerdócio na terra e no céu. Você vai ver que lá no céu, Jesus, enquanto estava lá, antes de descer, a Bíblia fala que ele oferecia sacrifícios superiores àqueles que se ofereciam no tabernáculo de Moisés para santificar as coisas eternas. Então lá no céu tem um tabernáculo, e lá Jesus é o sacerdote, e lá ele oferecia sacrifícios igual a Moisés, para santificar as coisas eternas. Então Jesus estava lá no céu cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério. Ele largou o ministério dele e veio aqui cuidar de nós, amar a cada um de nós. Abre comigo a sua Bíblia em Filipenses. Marca isso no seu coração, marca na sua Bíblia. É o meu. Quando é para mim eu faço muito bem, quando é para o outro eu faço se der. Eu vou começar no capítulo 2, no versículo 3. Olha que interessante. Eu vou ler devagar para você entender. Nada faça. Tem aqui? Não. Nada faça por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as outras pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses do outro. Eu vou ler de novo. Cada um preocupe-se não apenas com os seus próprios interesses. Não está falando que é errado você preocupar com os seus. Está falando, não se preocupe só com os seus, mas igualmente pelos interesses dos outros. Agora o versículo 5. Tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma humana de servo, tornando-se semelhante a nós. Assim, na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. Querido, não é que Jesus foi humilhado, não, ele se humilhou. Hoje, muitas vezes, nós somos humilhados pelas pessoas. Não, Jesus se humilhou. É diferente. E assim mesmo ele se entregou na obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Querido, quando você se recusa pelo outro, quando você deixa o seu pelo outro, a Bíblia fala que Deus eleva a sua posição.
Foi o que Deus fez com Davi. Por que Deus colocou Davi no mais alto nível em Israel? Porque ele se esvaziou dele mesmo. Querido, que pessoa em sã consciência humana ia avançar num leão para proteger uma ovelha? Gente, ele devia ter umas 200 ovelhas. Ah, só uma. Ó, vem para cá, guardava as outras. Não, cara, ele foi lá, podia ter morrido, o leão podia ter feito jantinha dele, levado para a família de noite. Ele vai enfrentar o leão por causa de uma ovelha, não era nem uma pessoa. Coração nobre. Eu fiquei olhando nessa quarentena, tanta gente, querido, que nem é cristã, com projetos tão nobres, abençoando pessoa, pegando cesta, pegando não sei o quê. Às vezes está lá em pecado, fazendo um monte de coisa errada, eu estou falando só do projeto. E às vezes nós cristãos, queridos, não movemos uma palha. Uma palha. Falamos e não fizemos nada. Porque a gente pensa no meu. Querido, eu fiquei prestando atenção e minha esposa é espetacular. Ela tem umas frases que eu vou te contar. Né? Quando começou a pandemia, um amigo meu lá acho que ele está na Inglaterra, a mãe dele veio conversar comigo e ele falou assim, meu filho lá, eles estão trancados dentro de casa e todo mundo lá, você não acha nada no supermercado. Você no supermercado só tem as prateleiras porque o povo deixou e todo mundo pegou comida para 6 meses. Todo mundo está trancado dentro de casa, ninguém põe a cabeça fora dentro de casa. Né? E eu peguei e falei para minha esposa, falei, nossa, o negócio está feio lá na Inglaterra lá, está assim. E como um pai a gente preocupa, quando marido a gente preocupa, falei assim, acho que eu vou no supermercado, vou fazer uma comprinha para uns 20 dias aí, né? Vai que rola, né? E ela falou assim, não precisa não, o senhor está no controle. Eu fiz um teste, na verdade, né? Aí assim, ela falou, não, tá beleza, não preocupa não, querido. Nessa pandemia, eu ia lá, comprava comida para 2, 3 dias no máximo, que é, você compra uma carne de 1 quilo ali, dá para 2, 3 dias, né? É aquilo que era do dia. Aí ela falava assim, acabou o sabonete, eu ia lá e comprava um sabonete. Acabou o papel higiênico, você ia comprar um rolo, né? Não tem jeito. Mas assim, querido, por quê? Porque às vezes você vai lá e faz compra pensando só em você e esquece do outro cara que vai chegar. Lá onde eu trabalho essa semana, eles tem uns clientes que levam para nós, às vezes, tomates, mandioca, e deixa aquela caixa lá, os funcionários tudo vai pegando. Aí, o primeiro dia que eles levaram tomate lá no começo da semana passada, eu cheguei lá, eu bebi água suja, entendeu? Peguei uns tomates ruins. Aí, chegou a caixa nova lá, a funcionária da limpeza falou, os tomates chegou, se você quiser lá pegar, cada tomate assim, que dá para 6, sabe? E eu falei, cara, eu fui o primeiro hoje. Aí eu levei minha sacola. Eu peguei o primeiro tomate e falei, cara, agora eu vou pegar só os graúdos lá dentro de mim, né? Aí eu peguei e coloquei lá uns 4 tomates lá dentro. O Espírito Santo falou para mim assim, deixa para os outros. Quer dizer que você vai pegar tudo que der para pegar, aí você vai deixar o resto para os outros. Eu falei, não, senhor, eu não pensei isso, nunca. Aí fui lá, peguei uns 3, 4 tomates, guardei um tantinho assim na sacola e ficou aqueles bonitos, eu olhando eles lá assim, sabe? Falei, Deus abençoe. Então, querido, olha para você ver, a gente às vezes pensa tanto em nós e esquece do outro. Sabe aquela balela de amo o seu próximo, eu amo meu próximo porque eu estou na igreja? Querido, tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. E eu já aprendi, quando eu estou perto de fazer um trem errado assim, eu já sei que o Espírito Santo vai mandar eu contar para todo mundo, então eu tento não fazer, entendeu? Porque eu sei que depois ele vai contar meu pecado. Então eu falo, Deus, eu estou aqui, mas não fiz não. Sério? Então, queridos, olha o projeto nobre de Jesus, ele larga a glória, ele se esvazia dele, ele deixa o ministério dele. Aí ele vem, querido, pensando em nós. Agora, querido, a gente é egoísta até nas nossas dores e nas nossas aflições. Por que a gente às vezes não ajuda o próximo? Pastor, eu não vou fazer mais nada não, sabe por quê? Eu não estou bem. Mesmo? Não estou bem. Tá bom. Eu fico imaginando se Jesus tivesse falado, eu não estou bem no caminho da cruz. Ah não, Deus. Eu até vou para a cruz, mas apanhar não. Eu até subo lá, mas se vocês baterem o cravo em mim, eu vou chamar os anjos. Eu não estou bem. A gente até nas nossas dores, para não ajudar o outro, a gente dá uma desculpa. Você entende?
Querido, eu olho para Moisés dando desculpa, falando, eu sou gago. Deus fala assim, eu levanto uma voz por você. Mas você vai. Mesmo gago, vai gago. Jeremias, querido, ele pregou quase 30 anos o ministério dele, ele tinha depressão. Ele era um profeta deprimido. Sabia que ninguém escutava Jeremias? Ele vivia trancado num buraco. Ele falava um negócio, todo mundo já sabia. Ele falou, acabava de liberar profecias, prendia ele e jogava num buraco. E ele, quando ele saía de lá, ele descia além de novo. Querido, ninguém escutou Jeremias no ministério dele, você entende? Tem uma mensagem lá em Jeremias, querido, que depois daquela lei eu imaginei assim, quando eu estava lendo. Não, agora o rei vai converter. Agora o rei vai escutar Jeremias. Acabou de liberar a profecia. Tranca ele no calabouço, por favor. Ele pregou em depressão todos os anos do ministério dele, querido. Porque Deus fala, vai lá e fala com o meu povo, libera para o meu povo. Se ele estivesse pensando, ele ia falar assim, Senhor, não vai rolar não. Semana eu não estou nem orando, Deus. Eu não estou nem lendo a Bíblia. Essa semana não estou legal. Nós somos egoístas, querido, até nas nossas dores e aflições. Eu consigo comprar um monte de coisa para mim, mas não consigo abençoar meu irmão, quando o meu irmão está precisando. Por isso que a Bíblia fala, o nobre projeta coisas nobres. E nos seus projetos nobres, ele prosperará. Quer prosperar? Para de pensar em você e pensa no outro. Por isso que Deus manda a gente casar, para a gente parar de pensar na gente e começar a pensar no outro. É um exercício. Estou te falando, o cara casa, o homem casa, a mulher casa, para parar de pensar em si, para pensar no outro. Vai ler Coríntios, capítulo 7. O corpo do homem não pertence ao homem, mas pertence à mulher. O corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao homem. O que a Bíblia está falando? Quando você casa, nada é seu mais, é do outro. Deus está ensinando, tentando ensinar para nós, sejam nobres. Sejam nobres. Por que Deus abençoou o projeto da família? Porque você tem que parar de pensar em você, para pensar no outro. Gente, aqui hoje nós estamos em 2, 4, 6. Estamos aqui 7 pessoas. Você chega no supermercado, tem 40. Não é? Você chega na caixa, tem 1.500 pessoas dando a volta no quarteirão. Não é? Você entra lá e você... Cara, não tem distância de 2 metros, não. Aqui, ó. Um irmão fungando o outro. Agora na igreja... Você entendeu? Então a gente está aí tomando todos os cuidados. Não estou falando isso. Estou falando assim, querida, a gente pensa muito em nós e nada no outro. Quando a gente usa máscara, querido, né, por causa da pandemia, não é por causa de mim que eu uso a máscara, é por causa do outro, sabia? Por quê? Porque eu posso espirrar no cara, é no outro. Você não está protegendo aqui, não é você, é o outro que está sendo protegido, você entende? Então, querido, a gente precisa começar a ter um coração mais nobre. Eu não vou estender muito, mas eu acredito que o Espírito Santo vai continuar trabalhando isso em nós. Amém? Então, fique com Filipenses 2:5 no seu coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando uma forma humana. E Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Amém? Se você puder ficar de pé, se puder, vamos orar. Você que está aí na internet ouvindo, se Deus tiver falado algo com você, quero que você se arrependa diante do Senhor. Confesse diante dele seus pecados. Peça ao Senhor que te dê projetos nobres. Se você quiser transformar algum projeto seu em projeto nobre, essa é a hora de falar com o Senhor. Assim como Ana, né? Ana foi lá e falou, Deus, vamos transformar esse projeto para ele acontecer rápido. E depois ela foi para casa e foi cumprir o projeto do Senhor. Amém? Pai, nós oramos. E pedimos ao Teu Santo Espírito que trabalhe, Deus, no nosso coração, de maneira ao Senhor dar a nós um coração grato e um coração nobre. Que nós possamos caminhar e abençoar pessoas daqui para frente. Dá para nós o terreno aqui do lado, Senhor. Queremos o terreno aqui do lado para abençoar famílias. Queremos construir aqui, Senhor, vários andares. Eu sei que serão milhões, Deus.
E às vezes a gente custa pagar o que tem aqui, mas eu sei que se o projeto for nobre, o Senhor nos abençoará. Senhor, não é para levantar o nosso nome. Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê muitas salas, um refeitório muito grande, para as pessoas poderem comunicar a sua fé, para podermos fazer muitas oficinas, para as mães e os pais deixarem seus filhos aqui enquanto vão trabalhar, Deus, e aprenderem a palavra do Senhor, para que eles possam aprender muitas coisas. Dá para nós o terreno do lado, Senhor, se quiser dar aos outros, pode também, e nos dá o recurso, nos dá os recursos, Deus, para que nós possamos construir, terminar essa construção, para que vidas possam ser abençoadas, crescer na sua palavra, crescer em seus ministérios e poder abençoar suas famílias, abençoar suas escolas, abençoar pessoas no seu trabalho. É isso que nós pedimos, que aqui, Deus, não o nosso nome cresça, mas a sua palavra cresça, o seu nome cresça e nós venhamos a diminuir dia após dia. Dá para nós corações nobres. Se você estiver orando aí comigo, ele coloca a sua mão no seu coração e fala: Senhor, me dá um coração nobre, me dá projetos nobres, Senhor, me dá coração nobre, projetos nobres, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, nos dá projetos nobres, Senhor, aleluias. Eu sei que talvez você quer muito uma coisa, querido, mas se você entregar isso para o Senhor, se você conseguir entregar isso para o Senhor, querido, Ele vai girar uma chave e vai falar: então eu entendi, eu vou fazer. E tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Pai, nós cremos, aquela pessoa que ora comigo na internet, aquele que ora comigo aqui, nós cremos nessa palavra. Essa palavra transforma nosso interior, vem com teu sangue sobre nós, destravando, Deus, tudo, abrindo as portas, quebrando os grilhões e as correntes, dando força ao cansado, ao fraco, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, nós oramos e liberamos uma palavra profética dizendo: brota o poço, brota o poço, brota o poço, brota o poço, brota o poço. Com autoridade nós dizemos isso em nome de Jesus, que haja cura, que haja prosperidade do Senhor, e que nossos projetos sejam transformados em projetos nobres. É isso que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos repetir esse versículo para a gente decorar ele. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Vamos falar de novo? O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. Amém? Se você puder falar para quem está do seu lado: irmão, agora você faz parte da nobreza, porque Deus te dará projetos nobres. Amém?